Muito bem, boa tarde. Iniciando então o nosso tradicional comentário de fechamento aqui no site Leandro Stormer, dia 16 de junho de 2015, terça-feira. Com vocês, Fábio Figueiredo, Vlad, como a maior parte dos amigos dito que me conhece, né? Diariamente trazendo então a movimentação dos papéis. Tá? Eu inicio então comentando os movimentos pré-vencimento do Ibovespa, né? Amanhã nós temos vencimento de índice futuro. Dólar, comentamos então a movimentação do dólar, os principais mercados futuros, mercado americano, os destaques do dia. E em seguida eu abro para que a gente tenha algum tipo de interação. Então você que acompanha ao vivo e quiser interagir comigo, chat que fica logo abaixo do vídeo. Tá ok? Très bien. Então, na tela, deixa eu ver se está tudo ok com o som. Está perfeito. Então temos o Ibovespa trabalhando aí dentro de um retângulo no gráfico diário. Tocou ontem, né, na zona de suporte em 52.680 pontos. É interessante colocar, nós já falamos isso ontem, né, mas no gráfico semanal o Ibovespa tocou a média móvel de 21 semanas. Né, um movimento que era esperado desde o início da correção proposta lá no início de maio. Hoje, o mercado marcou fundo no gráfico diário. Então percebam que o candle comprador de ontem, né, sombra superior, tal candle teve máxima superada. Isso abre o espaço para o Ibovespa no curtíssimo prazo buscar 54.250. Isso fica mais nítido aqui no gráfico de 60 minutos, né, a movimentação aí lateral. Tendemos a ter um movimento mais direcional se o mercado romper a resistência ou se houver a perda do patamar de suporte. Tá? Dentro da ótica das ondas de Elliott, que a gente veio acompanhando já desde o começo do ano praticamente, inclusive hoje a gente subiu a atualização da contagem, tá disponível ali no site. O esperado, né, o cenário mais limpo seria que o mercado rompesse a resistência. Tá? Seria que o mercado rompesse a resistência. Pois se houver a perda do suporte, percebam que nós temos aqui topos anteriores, né? Que inclusive são ondas 1 de 2 ciclos diferentes. Tá? Então se o mercado vier perder suporte e navegar aqui nas ondas das ondas 2, né? Toda essa contagem que foi defendida até então, ela muda, né? Deixa de ser 1, 2, 3, 4, 5, passa a ser apenas correção ABC. Então, vamos aguardar e ver qual é o movimento aí que o mercado nos oferece nos próximos dias. Em relação ao intraday, temos aí o gráfico do mini índice futuro, o IM15, que se despede hoje, né? Afinal de contas, amanhã ele vence. Então amanhã ele praticamente perde já toda a sua liquidez e o contrato Q de queijo começa a ser o mais líquido e o operado pelos traders. Hoje o mercado abriu em gap de baixa, rompeu a linha da água no terceiro candle do dia, passou para baixo da linha da água, passou para cima novamente. Isso aqui acabou por consolidar aquele cenário de dia Search and Destroy, que é o dia em que a gente evita operações, né, dentro do nosso modelo, certo? É importante colocar que esse é um filtro que a gente utiliza, né, mas que hoje não nos deixou fora de um pregão que foi direcional, né, pelo menos a partir das 11h30 da manhã. Quem não levou em consideração isso aqui e opera o primeiro movimento, eventualmente um primeiro movimento exótico, pode ter conseguido extrair algum tipo de retorno no dia de hoje. Tá? No gráfico de 60 não houve nenhuma entrada, daningas de alta já tinha acontecido ontem, né? O mercado praticamente subiu em linha reta, veio fazendo máximas cada vez mais altas. Em relação ao dólar, temos aí na tela o dólar que passa por um momento de movimentação lateral, também, assim como o próprio Ibov. Né? É interessante colocar que o dólar está entrando dentro de uma tendência indefinida, né? Os preços estão passando para baixo da média móvel de 21. Está acontecendo aqui a marcação de um topo ou é... Não, está acontecendo a marcação de um topo, ou máximas e mínimas menores. Então temos aqui fundos mais altos, topos mais baixos,
e um cenário de maior indefinição começa a ficar a ser o mais provável a partir de então. Tá? Bom, em relação ao mini índice, o mini dólar, tivemos uma abertura em gap de alta. Tá? Aqui está a linha d'água. O mercado rompeu a linha d'água para baixo. Ok? Bom, pessoal, de volta. Dólar que abriu em gap de alta, rompeu a linha d'água no candle das 9h30. Né? Fez esse primeiro movimento então até às 11h30. Ficou de lado pela maior parte do dia e foi perder a mínima do dia lá às 3 horas. Não é o rompimento que a gente costuma operar no intraday. E também quem operou aqui conseguiu se dar bem, né? Mas não é o enquadramento ideal. Então nem índice nem dólar hoje geraram oportunidades tranquilas de serem operadas. Vamos dar uma olhada nas commodities. O milho demonstra interesse comprador aqui em cima da linha de referência. Tá? Em cima da linha de referência desse possível triângulo simétrico. Quem opera por média móvel de 9 exponencial tem posição de venda aberta desde o dia 9. Posição que fica aberta ainda. Tá? E é basicamente isso. Viés ainda é baixista, mas dentro de um cenário de afunilamento de preços. Em relação ao boi, BGI V15, forte pressão de venda, né? Atentem, boi perdendo mínima dos R$150, e isso força os positions a estoparem suas posições aqui do trade de ponto contínuo, que foi gerado algumas semanas atrás. É surpreendente, mas faz parte. Então o cara que entrou aqui na superação da máxima do candle, que tocou a média móvel de 21 semanas, hoje estopa a posição. Quem entrou por Dunning já tinha estopado semana passada, quem entrou por média móvel de 9 também. Então o boi abre espaço agora para uma correção mais ampla, né? R$148 agora temos o suporte do boi. Vamos ver se a gente consegue traçar algum canal aqui. Ó, então temos aí o canal do boi, logo abaixo linha de referência. Vamos para o juro? Juro futuro, contrato janeiro 2017. Deixando um candle vendedor em cima da zona de resistência, que é nada mais nada menos que a máxima do ano. Tá? 14.10, rompimento dessa zona. Vejam à esquerda, né? Não há resistências. O mercado caiu em linha reta lá do final de 2008 até o começo de 2009. E isso abre uma simetria bem altista para o juro, né? Então cuidado com investimentos aí de títulos prefixados, né? Porque no curto prazo esses títulos tendem a se desvalorizar quanto maior for a Selic atual. De acordo? Em relação ao Dow Jones, em alta, respeito ao suporte em 17.720, mas dentro de um cenário de maior indefinição, uma tendência secundária, né? Movimento completamente lateral, e num prazo mais curto até é possível enquadrar o movimento dentro de uma tendência de baixa, né? Zigue-zagues aí estão descendentes. Então, bem complexo o Dow Jones, né? Tendência terciária de baixa, secundária indefinida e de prazo maior, de tendência primária ainda é de alta, né? Média móvel de 200 segue firme e forte apontando para cima. Em relação às operações dos modelos, dentro do método Leandro não há nenhuma operação em aberto. Dentro do FR2, SUSB5, a posição que está em aberto tem alvo exatamente em 16,15, que é a máxima dos últimos dois pregões. Quanto aos destaques do dia, então, assim como ontem, trago aqui os movimentos do setor bancário. Né? A gente colocou ontem que o candle que havia sido deixado, né, com sombra inferior em cima da linha de referência do antigo triângulo simétrico, em cima do fundo aqui do final de março, foi capaz então de marcar um fundo. Agora temos um fundo consolidado em 5.060 pontos. No curtíssimo prazo, o mercado já encontra resistência em 5.280. O rompimento dessa
pode abrir espaço para altas, eventualmente até a zona do topo formado no mês passado. Com o mercado caiu em linha reta, né, a simetria é bastante altista. Isso se traduz em Itaú, que consegue romper o topinho anterior. Tá? Agora está praticamente aqui na antiga LTB rompida. Tá? BBDC4 também confirmou o repique, não tão forte quanto Itaú. E o próprio Banco do Brasil, que está mais próximo aí de acionar um pivô de alta. Né? Então atenção no Banco do Brasil. Embora esse pivô de alta seria contra as médias, ou seja, uma maior probabilidade de ser apenas uma correção ABC, correção em 3 tempos. BRFS3, outro papel que foi comentado ontem, tocando a linha de referência aqui de um triângulo simétrico de prazo maior, superou a máxima do último pregão, abriu espaço para buscar o topo histórico. Então a quem interessou, né, porque agora já passou o ponto, interessou esse risco de R$1,20 para ganhar R$1,40, né? Dave Landry acionado, o mercado vai em busca do topo histórico, né? É o topo histórico. Chama atenção para DIR3. Deixa eu só tirar os ajustes aqui do gráfico. DIR3, percebam, toca a linha de referência de um canal de baixo duplicado. E dando um zoom aqui, é um candle de dúvida, né? Então a superação da máxima de que monta o fechou fora, fechou dentro. A superação da máxima de hoje pode ser interessante para aqueles que operam modelos de retorno à média. Marfrig, que foi um papel que nos estopou alguns dias atrás. Tínhamos feito uma venda aqui na perda do suporte no dia 8. Né? O mercado não foi a nosso favor, acabou gerando stop. Stop que foi desagradável, né? Mas há males que vêm para o bem, né? Olha aí, se não tivesse sido estopado. O mercado fez um movimento 11%, já está 11% acima do stop. Tá? Então é por isso que o stop precisa ser utilizado quando planejado, obviamente. Se eu não utilizo stop, eu preciso combinar isso com a gerência de risco diferente. Petrobras, alta de 2,7, dentro do movimento mais lateral, errático no gráfico diário, com a volatilidade em queda, né, diminuindo. Vale do Rio Doce em queda, tá? Dentro de um cenário não muito limpo também no gráfico diário. E basicamente é isso. Antes de eu abrir para interação, eu gostaria de mostrar, né, muitos aí não sabem, né, ou não perceberam ainda, a Landstormer está com o site repaginado. Tá? E é um site bastante interativo, onde a gente está postando material de valor e novidades frequentemente. Tá? Aqui vocês têm acesso então aos nossos treinamentos, que hoje são oferecidos aí de maneira gravada. Tá? Não existe mais aquele período de tempo para acompanhamento dos cursos, né? Hoje você compra o curso, você pode acessar ele quando você bem entender. Então aqui métodos LS, por exemplo, tem lá o método BIS de Day Trade, método Leandro, método Stormer, método Leandro aplicado ao mini dólar, enfim, assim por diante, vários treinamentos interessantes. A gente acabou de subir aqui os treinamentos dos nossos instrutores parceiros, tá? Então, a Leandro Stormer tem parceria com alguns instrutores que ministraram curso para nós no passado. A gente fez questão de manter essa parceria. Por exemplo, parceria com o Sérgio Ferro, né, com operações de long e short, com modelo de integração. O princípio das ondas de Elliott, que a gente tem falado tanto aí nos últimos chats. O próprio professor Marco Antônio, lá do site Mudanças Abruptas, né, também está aqui. O curso Operando Opções pela Volatilidade do Sérgio Ferro. Tá? Inclusive, os amigos que tiverem interesse em ser um instrutor parceiro da Leandro Stormer, pode enviar o material aí para a gente dar uma olhada. Eventualmente, o seu material pode aparecer aqui no site, pode ser comercializado aqui e ser oferecido para a nossa comunidade. Tá? Então, pode mandar e-mail para mim, fabio@leandrostormer.com.br. Além dos nossos treinamentos,
enfim, tem várias categorias aqui, né? Sugiro que vocês pesquisem. Nós temos a aba de artigos, que a gente está postando 2 a 3 artigos por semana. Hoje a gente postou um artigo do Stormer, aqui esse artigo é um artigo antigo, né? Mas que fez bastante sucesso, teve várias leituras aí. A gente editou ele e postou com as características no site. Tá? Então aqui, risco extremo nos mercados, trader técnico ideal, enfim, vários e vários artigos que são úteis para a atividade do trader e do investidor também. Né? Então fica o convite para que vocês acessem o nosso site. O fórum também, né? Esqueci de falar do fórum. O fórum está repaginado, você é avisado agora quando é feita uma pergunta, quando você é respondido. Tá? Então, qualquer dúvida que tiver, quiser interagir com os outros amigos, é ali o local apropriado. Com esse recado dado, eu posso abrir para a resposta de perguntas. Eu começo aqui pela questão, deixa eu botar a minha imagem aqui novamente. E eu inicio aqui então com a questão do James, né? Ele diz o seguinte: Vlad, sei que esse chat é focado em renda variável, mas se fosse investir em renda fixa por 6 meses, qual seria a melhor opção? Obrigado e abraço. James, realmente eu estou por fora desse mercado, do que está sendo oferecido hoje. Tá? Eu mando aqui o e-mail do Fernando Baggio para que você entre em contato com ele e ele vai poder te atender de uma maneira com muito mais autoridade. Tá? Então, fernando.baggio com 2 Gs, .com.br. Se eu não me engano, é produzido um vídeo semanalmente. Na realidade, eu não sei se não foi parado de produzir esse vídeo por algumas questões aí. Deixa eu ver. Não, tá no site ali, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu não tô maluco. Ó, então aqui no site, James, tem aqui, ó, o chat renda fixa e fundos, tá? Então você pode clicar aqui pra ver. Deixa eu ver de quando que é esse vídeo. Esse vídeo é do dia... É para ser da semana passada. Não, é. Então já está desatualizado isso aqui. Por algum motivo a gente teve que parar de fazer esse vídeo, não sei exatamente porquê. Então entre em contato por baixo, que vai ser a melhor maneira de você encontrar essa informação. Tá? O Hamilton faz uma outra pergunta operacional, diz o seguinte. Deixa eu só fechar a porta aqui. Vlad, a planilha de força relativa postada no site vem com data de 21 de março. Como ela é atualizada? Hamilton, o critério que nós utilizamos é a virada das estações. Tá? Então a gente mudou quando entrou o outono e a gente vai mudar a planilha agora quando entrar o inverno. Tá? Então ela é atualizada por estação. Lembrando que cada trader pode atualizar ela como bem entender, né? Tem gente que utiliza força relativa anual, tem gente que utiliza força relativa dos últimos 6 meses, tem gente que utiliza do último mês, tá? A gente chegou no acordo aqui de trabalhar com força relativa da última estação. Aí, se eu não me engano, o inverno começa agora sábado ou domingo, né? Dia 20 ou 21 agora de junho. Marina questiona se há entrada na venda em Natura dentro dos modelos operados. Então aí a gente tem o gráfico da Natura, que tecnicamente vai sim perdendo um suporte, né? Que é o fundo do mês de maio, né? Na verdade, do finalzinho do mês de maio. Abre espaço para a busca do próximo suporte. Ou seja, tecnicamente falando, a expectativa que se abre é negativa, né? Afinal de contas, se eu olho para o meu lado esquerdo, o suporte agora só em 25,60. Porém, é uma venda ousada, né? Por alguns motivos. Primeiro motivo, o mercado já vem caindo há 5 dias seguidos. 1, 2, 3, 4, 5 dias seguidos. Tá? Então, quanto mais tempo o mercado está caindo, maior é a chance de eu estar vendendo num fundo, né? Óbvio que aí não há sinal de fundo aqui, muito pelo contrário. Mas é uma venda arriscada.
Um outro ponto é que o mercado não se afastou muito do suporte. Perceba que o mercado fechou rente ao suporte. Isso aqui aumenta a chance de ser um falso rompimento. Porque afinal de contas o suporte não é um ponto X, ele é uma zona de comprometimento emocional aqui dos participantes. De acordo? Então por esse motivo eu não vejo uma venda muito tranquila. Embora eu entendo quem está montando uma venda nesse ponto. Eu só não vejo como uma venda gostosa de ser feita. Tá? Paulo questiona se no intraday não houve trade pelo setup 3 dentro do método Leandro. Não houve, Paulo, porque o setup 3 ele opera a favor do gap. E como hoje o gap foi de alta, né, o trade aqui teria sido na venda, então por esse motivo não houve enquadramento. Obi-Wan faz uma bela pergunta. Vlad, os dias Search and Destroy estão mais frequentes. Seria interessante operarmos o setup do rompimento do primeiro movimento sem o filtro da linha d'água? Na realidade, Obi-Wan, a caracterização de um dia Search and Destroy ele existe justamente para que a gente não opere. Né? Para que a gente evite se expor ao risco num dia em que o mercado não tem, de uma maneira muito limpa e nítida, qual seria o movimento direcional a seguir. Tá? Então, quando o mercado fica muito próximo à linha d'água, vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, é muito difícil ele ganhar momentum e se afastar da linha da água, ou seja, fazer um dia direcional a ponto que eu consiga me remunerar disso. Tá? Então, o objetivo de caracterizar o que é um dia Search and Destroy é isso. Tá? E eu entendo que você está tentando achar uma brecha, né, para tentar operar. Né? Por quê? Porque hoje, naturalmente, né, o cara que utilizou o conceito aqui do dia Search and Destroy acabou ficando de fora dessa perna que o mercado fez. Concorda? Na minha leitura, o que tem que ser colocado e compreendido é: será que não está havendo um vício no operar? Chegou a pensar nisso, Bill? Não estou te julgando de maneira nenhuma, mas será que não tem uma pitadinha de vício aí? De necessidade de operar? Porque, por incrível que pareça, o day trader ele precisa ser muito seletivo. Muito. Quanto mais a gente opera, mais o day trader opera, maior é a chance dele não ser consistente, porque a maior parte dos pregões não são direcionais. E não é à toa que 95% dos traders não são bem-sucedidos dentro desse prazo, porque é muito difícil, né? Temos muitos inimigos. Custo operacional. E não é só o custo de corretagem, é o custo de emolumentos. Tá? Os emolumentos respondem a quase 40% do custo total. Faça as contas, olhe para o mês passado, você vai observar que o custo de emolumento é um absurdo. 2. O tempo. O tempo ele é um inimigo. Muitas vezes você pode acertar o movimento do mercado e ele não ter tempo para cumprir aquele seu objetivo. Né? Número 3, questão emocional. Né? A questão emocional. Né? Ou seja, o cara fez um trade, foi bem sucedido hoje. Amanhã você vai ser impactado pelo pregão de hoje. E você vai ser impactado de uma maneira diferente se hoje você teve um prejuízo. Então por isso que operar no intraday é tão difícil, é tão complexo, por isso que ele é tão seletivo. Tá? Então, tenta ser o mais exigente possível no intraday. Tá? Então essa aqui é apenas um filtro para evitar operar em dias que há maior probabilidade de o mercado não fazer o pregão direcional. Acabou sendo, mas não era o mais provável. De acordo? Eu gosto desse assunto. A gente poderia ficar aqui por horas falando. Porque ele é um assunto que ele fica válido, né? Se o cara olhar esse chat de fechamento daqui a um ano, esse assunto ainda vai ser válido. Se ele olhar daqui 10 anos, vai ser válido. Mas se eu comentar aqui qual é a situação da Petrobras, isso aqui vai ter utilidade para amanhã. É por isso que eu gosto desses tópicos diferenciados. O Alexandre, seria perfeita a parceria da LS com o Anderson Matos. Parabéns para a LS. Legal, cara. Espero ele mandar um e-mail para nós, se o material dele for diferente. Né? Não pode ser mais do mesmo, né?
Muita gente apresenta um monte de coisa aí, mas é mais do mesmo. Então, se for diferenciado e tiver conteúdo, for útil para todo mundo, sem dúvida, a gente pode fazer uma parceria sim. Tá? Só um momentinho. Uma ótima pergunta aqui. Deixa eu encontrar ela. Às vezes eu vejo a pergunta e eu vou rodar, e quando eu perco a pergunta. David, poderia explicar como e quando fazer a rolagem das opções para cima? Bom, essa é uma pergunta muito difícil, David, porque existem muitas formas de se fazer isso. Tá? Não existe uma única maneira. Isso já foi até discutido em vários artigos acadêmicos. Né? Sugiro que você procure sobre operações de delta hedge, né? Quando seriam os melhores momentos para fazer um ajuste. Obviamente que fazer a rolagem da carteira não significa, rolagem de opções não necessariamente seria uma operação delta hedge, né? Ou seja, zero exposição ao movimento ativo. Tá? Mas a forma que eu ensino no treinamento, ela tem a ver com o delta. Tá? Ela tem a ver com o delta. Então, a dica que eu te dou é definir um stop no delta. Quando o delta da tua opção for acima de um determinado valor, o ideal seria rolar essa opção para cima, porque ela passa a perder, o θ dela fica menor. Então, o cara que lança opções, o que ele quer? Ele quer um θ gordo, e quando a opção entra para dentro do dinheiro, esse θ diminui. Então, o que eu uso é o delta acima de 0,75. Só que isso tem muito a ver com a volatilidade, né? Quanto maior for a volatilidade, né, se eu deixo um delta muito curto, eu vou ficar fazendo esse ajuste todo dia. Tá? Então eu preciso ser um pouco flexível. Né? O ideal seria conciliar, quando eu tenho a volatilidade acima de determinado patamar, eu usar um delta maior para fazer a rolagem. Quando minha volatilidade está abaixo de determinado patamar, eu utilizo um outro patamar para fazer as minhas rolagens. Tá? Na média, 0,75 é um bom fator. Sim. Tá? Só um momentinho. Vamos lá. O Ulisses Dias, é o seguinte, Vlad, as observações do modelo de média móvel são independentes entre si? Não entendi a tua pergunta, Ulisses. Como assim independentes entre si? Não, se pudesse ser um pouquinho mais detalhado na tua questão, não entendi exatamente o que você quer. O que você quer. O Maus diz o seguinte, Vlad, fiquei com uma dúvida sobre a questão do número de contratos citados no post da planilha de acompanhamento do método Leandro. São 5 input ou 5 cheios? Pode esclarecer? Claro, monge. Na realidade, a resposta está exatamente no título do curso, né? Operando mini índice. Então, aquilo ali é em cima de mini índice. Tá? É o método Leandro aplicado ao mini índice. Certo? Então, em cima de mini contratos. Obrigado pelos comentários de fechamento, Vlad. Bom descanso para você e os demais traders da equipe LS. Obrigado, Lobo. Muito obrigado. Vamos lá. CSN não entra nos destaques do dia, perdendo a consolidação curta dos últimos 6 dias, diz o Luigi. Vamos dar uma olhadinha então aqui na CSNA3. CSNA. Bom, o problema é que não era exatamente uma consolidação, né, Luigi? Porque o mercado renovou as mínimas aqui. Ou seja,
não tinha exatamente uma consolidação, né? O mercado veio caindo, isso fica mais fácil de ver no gráfico de 60, né? Posso até traçar uma linha de referência aqui e ver essa perda de suporte, que não é uma perda de suporte, e enxergar ela como uma cunha. Não seria errado esperar isso, tá? Então eu não vejo isso aqui com a perda de uma consolidação. O que eu posso ver é o seguinte: o mercado perdeu o fundo anterior e se eu olho para o meu lado esquerdo, o próximo suporte fica em 5,50. Portanto, é um papel que tem espaço para queda. Espaço para queda dentro de uma tendência de baixa, né? Dentro de um zigue-zague descendente. Seria uma venda operável? Desculpa, Luiz, você está fazendo referência a esses pregões aqui, né? Fato. Retiro completamente o que eu disse. Nos últimos 6 dias. Eu que não li com atenção a tua pergunta. Tá? Então, sim, está perdendo uma congestão mais curta, mais fácil de ser visualizada aqui no 60. Tem espaço para convergir até o próximo suporte. É um destaque sim, só não se enquadra exatamente no tipo de rompimento que a gente opera. Alguém aqui que não se identificou pediu para a gente ensinar a calcular os emolumentos no day trade. Bom, o emolumento ele é um custo da bolsa, né? Na realidade é a remuneração da bolsa, é assim que ela ganha dinheiro, tá? Então eu sugiro que você dê uma brincada aqui no site da própria Bovespa, tá? Aqui tem todos os emolumentos, né? Para mercado à vista, emolumento, liquidação e total, tá? Ó, volume day trade. Então aqui está os percentuais, certo? Então aqui está tudo detalhado. É bem simples, né? Só pegar o valor que você movimentou no dia e multiplicar por isso aqui, certo? E provavelmente você estava dizendo, cara, isso não é nada, né? 2,5%, 0,02% não é nada. É bastante, acredite. Isso soma no final de um mês uma quantia em dinheiro que você não faz ideia, dependendo do seu giro. Tá. Use Minas, poderia comentar? Diz o Marco. Claro, faço questão de comentar ela porque ela atingiu aquele patamar que a gente foi comentado há vários pregões atrás, né? Aqui nós tínhamos a onda 1, aí a onda 2, aí a onda 3, que foi aqui, aí a onda 4, aí a onda 5, e a frase que eu mais falei nos últimos pregões, né? Depois de 5 movimentos, o mercado costuma vir até o fundo da onda 4. E ali, ó, o mercado bateu exatamente no fundo da onda 4. Onda A, onda B, olha que bonitinho essa onda B em 3 movimentos, ó, A, B, C. E a onda C, que está em curso. E essa onda C está tão bonitinha que ela também está em 5 movimentos. Ó, umzinho, doisinho, trezinho, quatrinho e a cinquinho da C. Que coisinha mais bonitinha, né? Então essa contagem aqui, ela tá muito didática, muito apresentável em curso de Elliott. Tá? Óbvio que a confirmação de um fundo aqui nessa zona se dá com o mercado fazendo um zigue-zague ascendente. Ou seja, a partir do momento que eu tiver um zigue-zague ascendente, o que nós podemos esperar? Que nós teríamos, né, mais 1, 2, 3, 4, 5 movimentos para cima. E um novo ciclo de impulso que estaria referenciado a esse ciclo aqui. De acordo? Ó, tivemos 63 dias de alta, corrigimos até então 28 pregões. Então faltaria aí mais alguns diazinhos ainda para fechar 50% do tempo, né? 63 daria 30 dias, 31 dias e meio. Adriano diz o seguinte: Vlad, divergência IFR ou MACD? Você está perguntando qual que eu prefiro? Eu prefiro 1000 vezes divergência no IFR. Tá?
Bom, pessoal, gostaria de ficar aqui conversando com vocês, mas eu já atingi o meu horário. Vou só responder aqui a questão da Dilminha, que é uma questão importante, né? Vlad, amanhã, dia 17, ainda tem negociação do INEM? Sim, tem negociação do INEM até às 18 horas, porém, a partir do meio-dia ali já começa a perder completamente a liquidez, Dilminha. Então amanhã já monta posições no contrato Q. Ainda hoje, né? Você vai montar posição para swing trade, é contrato Q de queijo. Tá? Muito bem. Eu vou me despedindo. Tá? Agradeço a presença de todos. Amanhã a gente conversa, amanhã quarta-feira. Bate-papo de abertura comigo. Tudo de bom e até amanhã.